Nem muito perdão, não. Especialmente um clube como o Flamengo. Então ele sabe que tem que ganhar todo o jogo. Porque, por exemplo, o Dorival foi... O torcedor rubro-negro tem muito mais prazer de ver o time do Felipe Luiz jogar do que tinha o time do Tite. Isso é patente. Então é um jogaço de bola, belo jogo. Jogaço de bola. Não deixa de ser um confronto direto ali, né? São times que estão muito próximos na tabela. E vai ser muito interessante acompanhar esse jogo, mas eu... Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, a escalação do Flamengo para esse jogão daqui a pouco. Flamengo e Fortaleza é um jogo muito importante ainda. O Flamengo ainda sonha com o título e precisa ganhar esse jogo, vai ser importante. E seca aí Botafogo e Palmeiras, tá bom? É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos acompanhar aqui, né, como pretende tanto o Flamengo como Fortaleza para esse jogo. Quais são as novidades do Felipe Luiz? Ao final do vídeo eu passo toda a escalação para vocês e algumas novidades, tá bom? Rodada 37, o rebaixado Atlético Goianiense e Fortaleza. Olha que legal. 3 pontos. Olha que legal. Rodada 30, 3 pontos por Lion, né? Rodada 38, Fortaleza e Inter. É, jogão, hein? Ó, pode até ser um jogo dois jogos decisivo, no Castelão. Confronto direto. Os últimos dois jogos são no Castelão. É o melhor mandante do brasileiro. Sim. Está invicto jogando no Castelão. É até o aproveitamento, obviamente, seria muito difícil de repetir como visitante, né? Mas talvez se aproximasse um pouquinho. São 4 jogos, 3 no Castelão, então. É isso? Não, isso. Só tem o jogo fora sim, com 3 com Vitória. É o Vitória do Barradão. Que hoje é no Castelão. É Flamengo, Castelão, Atlético Goianiense, Castelão e Inter no Castelão. Vitória fora é uma parada. Eu acho que dá para sonhar, não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Hoje ganhar do Flamengo não vai ser fácil. Muito pelo contrário. Ainda mais que o Flamengo tem vários jogadores voltando, Sim. né? Não conta com a Arrascaeta, mas tem vários jogadores voltando, inclusive o Gabi, que não deve ser titular, mas já fica à disposição de novo. Então, só de ter o Gerson de volta, o Léo Ortiz de volta, o Flamengo já dá um up. Então é um jogaço de bola, belo jogo. Jogaço de bola. Não deixa de ser um confronto direto ali, né? São times que estão muito próximos na tabela e vai ser muito interessante acompanhar esse jogo, mas eu acredito que o Fortaleza ainda pode sonhar. É sonho, mas pode acontecer. Para assistir, eu sei que é difícil concorrer com todo o peso de um Palmeiras e Botafogo. Mas para assistir, eu acho que... É mais cedo. É mais cedo, professor. Então, tem um momento ali que vai bater o É horário. 8 da noite. Mas na 8... Ia completar agora. O jogo do Flamengo vai ser 8 horas da noite, Fortaleza e Flamengo lá direto do Castelão. E 9h30 da noite, Palmeiras e Botafogo, tá bom? No final do segundo tempo já começou o outro jogo. Lembrando que a transmissão é da Sport TV e da Premier. Mas independente do horário, para assistir, entre qualidade dos dois jogos, eu espero mais qualidade desse jogo. Eu acho dois times mais... Ele ia ser um jogo muito bom mesmo. E eu gostaria de perguntar para vocês, logo depois da tela que já vai aparecer, o que vocês imaginam? O Fortaleza gosta de jogar muito em contra-ataque, velocidade, transição. O Flamengo é um time de toque de bola. Agora, o Fortaleza em casa, empurrado pela torcida, muda um pouco a característica. Vai pensando aí, enquanto isso, a gente vai ter uma tela com números do Flamengo com Felipe Luiz. Aí o recorte é só o segundo turno, tá? Ó, Flamengo no segundo turno do Brasileiro, com Tite e com Felipe Luiz. Então, você chato e repetitivo. Só o segundo turno, tá? Primeiro turno não está sendo analisado aí. No segundo turno, 9 jogos com Tite, 6 jogos com Felipe Luiz. Então, são 15 jogos do Flamengo no segundo turno. É isso? 11 pontos com Tite, 13 com Felipe Luiz. Em menos jogos fez mais pontos, né? Porque realmente ali os últimos jogos, os últimos momentos do Tite não foram tão bons no Flamengo. E o aproveitamento nesses 6 jogos do Felipe Luiz, 72,2%. E do Tite, nesses 9 jogos que o Tite teve no segundo turno, 40,7%. Essa única derrota do Felipe Luiz é justo num Fla-Flu. E o empate com o Atlético. E agora... Aliás, internacional, né? Tem uma coisa que os Baseado nesses números e no que costumamos observar dos dois times, o que você imagina? Que cara pode ter esse jogaço? Para além dos números, o torcedor rubro-negro tem muito mais prazer de ver o time do Felipe Luiz jogar do que tinha o time do Tite. Isso é patente. Agora, por mais que o Felipe Luiz também não é só alegria. Em alguns momentos ele já demonstrou que sabe jogar do jeito que o jogo pede. Quando fica com 10 homens naquele jogo com o Corinthians, que nem era de brasileiro, era de Copa do Brasil, ele sabe jogar. Mas eu acho que hoje, de início, os dois times vão querer ficar com a bola, o que é ótimo. No Campeonato Brasileiro, se você der uma peneirada, são poucos os jogos em que você tem dois times indo para o mano a mano.
querendo ficar com a bola. Geralmente um deles espera. Hoje eu acho que o Flamengo não vai esperar não, até porque o Flamengo, como a gente analisou aqui, também tem suas pretensões. É difícil, mas você tem a obrigação de jogar por esse Também lado. pode sonhar? O Mengão pode sonhar também? Pode. Quantos pontos? Eu acho que pela matemática... Em 2 pode pontos a sonhar um menos pouco que o Fortaleza. E o Mengão também tem jogos difíceis. A gente falou dos jogos do Fortaleza, o Flamengo tem simplesmente o Inter. O Flamengo está 6 pontos. É mais complicado. 8 pontos atrás de Palmeiras e Botafogo. Mas tem a obrigação moral de jogar do jeito que Claro. gosta. Não, e o treinador já deu... Só lembrando que o Flamengo está 8 pontos atrás do Palmeiras e Botafogo, mas tem um jogo a menos, tá bom? O Palmeiras e o próprio Botafogo já jogaram nessa rodada equivalente a de hoje de Flamengo e Fortaleza. Caso o Flamengo vença hoje, vai distanciar essa pontuação aí para 5 pontos, tá certo? Agora tem que torcer para um empate entre Botafogo e Palmeiras, que eu acho muito difícil pela rivalidade dos dois jogos, né? O Botafogo passando pressão e o próprio Palmeiras querendo não terminar o ano sem nada. É muito difícil o Flamengo ainda ganhar o Brasileiro, mas tem que acreditar até o final. Vai que dá um empate, né? Vamos torcer que dê empate entre Botafogo e Palmeiras. E o Flamengo também tem que fazer sua parte. Independente disso, não depende só do Flamengo. O Flamengo tem que fazer sua parte e vamos ver o que é que dá, tá bom? Mas vamos acreditar até o final. Indicativos quanto a isso, né, prof? Porque ele foi perguntado logo depois de ganhar a Copa do Brasil, né? Ele falou, não, aqui eu tenho de ganhar todos os jogos. Eu aprendi até com o Simeone, que foi treinador do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, que não tem essa história de ficar escolhendo o jogo um time mais relaxado. Ele falou, não, o jogo aqui todos valem muito e eu tenho de passar isso para os jogadores. Porque se você passa para os jogadores, né, prof, que olha, não vale tanto, já está na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, você pode levar relaxamento para os jogadores também. Também, né? Até como técnico novato, embora esteja com muita moral e tenha até aqui deixado uma impressão maravilhosa enquanto técnico, ele sabe como funcionam as coisas. Ele falou outro dia na coletiva, né? Não, para mim, cada jogo, eu acho que se eu perder, eu vou ser demitido. A cada jogo, então, eu tenho que ganhar, não posso perder nenhum, porque eu sei que se eu perder, eu posso ser demitido no dia seguinte. Porque as coisas funcionam assim, futebol não tem, né, muita lógica, né, nem muito perdão, não. Especialmente um clube como o Flamengo. Então, ele sabe que tem que ganhar todo jogo. Porque, por exemplo, o Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Foi. Aí perdeu uns jogos na reta final do Brasileiro, não valia mais nada, e depois não teve o contrato renovado. E eu tenho uma visão, Eugênio, que é assim, você colocou a camisa da equipe, colocou a camisa de um clube grande, vai jogar qualquer partida, independentemente do tamanho que ela tenha, da importância que ela tenha, algum recado vai ficar. Você tira alguma conclusão do jogo, você observa o comportamento dos jogadores, você observa como trabalhou o treinador, você observa aqueles que talvez joguem um pouco menos, que comecem a jogar um pouco mais, como eles vão se comportar. Então, todo jogo, ainda mais um jogo importante como esse para os dois times, em relação a talvez buscar uma melhor colocação para a reta final do Brasileiro, todo jogo tem grande peso. Todo jogo você observa alguma coisa. Esse negócio de que, não, vou colocar ali, o jogo não vale muito, já tem a Libertadores garantida, já ganhei título nacional. Vai lá, não. Todo jogo você tem que tirar alguma coisa, alguma conclusão. É que não tem fórmula, né? O Rafael Prats, que acompanhou muito a Série B esse ano. Muito, prof. Tô todo ano acompanhando, esse ano acompanhei mais ainda. Ele viu no fim de semana a condição em que se colocou, por exemplo, o Novo Horizontino, né? Ele estava lá jogando com o Goiás, dependia do resultado lá do Ceará, ele não confiou no Guarani, no que fez muito bem, e jogou para ganhar aquele jogo e acabou perdendo. Então, às vezes, você entra com uma proposta de jogo e o adversário também não colabora contigo. Também, tem isso, tem que combinar com o adversário. Eu queria deixar aqui registrado, né, que o nosso amigo Rafael Prats falou antes. O quê? Assim, acho que o Novo Horizontino não sobe. Ele cantou essa bola. Cantou essa bola. Mas acho que eu falei no grupo, acho que o Fã de Esporte não sabia. Tudo bem, mas então eu estou contando. Obrigado, Eugênio. No nosso grupo Fala aí, o fofoqueiro. antes da última rodada, ele fez a análise técnica dele e falou, olha, o Novo Horizontino vai jogar com o Goiás. E o Goiás vem. O Goiás é o melhor time na reta final do campeonato da Série B. O Prats secou o Novo Horizontino. Não secou. Não, ele fez uma análise técnica. Ele olhou assim, olha, nossa, o Novo Horizontino vai jogar com o Goiás. E o Goiás vinha muito bem, fechou muito bem o campeonato. Eu acho que talvez ele não suba. Ele falou isso no nosso grupo. Então eu queria pontuar aqui. Obrigado, Eugênio. Tudo perfeito, maravilhoso. Mas acompanhou muito todo esse processo. Porque aquela história. Quero entender qual é a relação disso com Fortaleza e Flamengo. Me explique. O seguinte, qual é a Ele estava falando relação... do Novo Horizontino aqui. Qual é a relação... o professor começou. Qual é a relação do Novo Horizontino, que fez ótima campanha, mas caiu muito e não passou, com Fortaleza e Flamengo? Eu quero entender. O seu era um parênteses, o meu era aquele traço, que veio um monte de texto depois, e depois outro traço. É isso aí.
Porque Muito o Prato está numa fase sensacional. Mas aí tem Fora que saber a Racing hora de 3, parar. Cruzeiro prof. 1, né? Mas tem que Hã? saber a hora de parar. Tem que parar Ele é por muito cima. bom. Eu acho que eu vou parar de palpitar. Ele cravou o resultado? todo dia que Palpites chove. aqui na semana passada. é. Eu, por exemplo, palpitei empate e Cruzeiro campeão com Eu não Cássio. vou ficar falando disso, que eu Cássio vou começar a brilhando errar, nos Abel. Para de me pênaltis. secar, Abel. Palpite, rolou palpite. nada. E só um Para de aqui secar. falou assim, vitória do Racing. E falou assim, Mas para de secar. 3-1. Rafael Prates cravou. Além de Mas análise eu quero dizer pro técnica, fã do muito esporte conhecimento o seguinte. de futebol do Prates, é coragem. Mas é todo dia que tem pão quente. Agora acho que Secou acabou o também. Cruzeiro. Calma. Porque Vai, assim, você aproveita, Fábio. você Vai. dá um palpite Quando você contra o acerta time muito, tá brasileiro próximo numa do erro. final de competição É sim, sul-americana, prof. Vai que eu te o cubro. pessoal não aqui. costuma Vai, gostar desce. muito. Desce. Né? O torcedor vai olhar, esse lá. Prates está secando o Cruzeiro e tal, mas acertou. Prováveis escalações, começando com o Lion. É o Lion, não tem jeito, o Lion de tanta gente. Fortaleza. De Clodoaldo, de Rinaldo, Hino, vai ter o de hino. Dude. Vai ter o hino. Fortaleza, quantas vezes campeão. Juan Pablo Voivoda é o técnico do Lion, com João Ricardo, Brits, Kusevich, Tite ou Cardona e Mancuso. Não é aquele Mancuso que jogou no Flamengo, esse é, esse é o Eros Mancuso do Lion. Eros Mancuso, revelado pelo Boca, com passagem pelo Estudiantes de La Plata. Boletim do Capitão Capivara do América. Mancuso. Tem jogado muito bem. Rosseto, Hércules, Martinez, Marinho, o mini míssel aleatório, Esquece isso. ele tem feito gols, hein? Soltou. O mini míssel tá afiado, hein? Daí dá uma zica que eu vou te contar. Sério? El Gato Lucero e Moisés. É o provável Lion, invicto jogando em casa. Quem não dá importância ao fator casa, diz meu amigo, tá morto. Não perdeu nenhuma só em olhar casa. pro Fortaleza. Não perdeu nenhuma no Castelão. Viu, gente? 0 derrota na sei. Arena Castelão. Fortaleza muda os nomes. Eu acho e que o o time que tem a importa é o mesma futebol. cara, né? Aí, cara. O Flamengo de tanta gente. De Adriano Imperador, o Didico. Tá lançando o De livro. Petkovic. Tá lançando a biografia dele em São Paulo, hein? O Adriano Imperador. Sim, e também de Evaristo de Macedo, grande jogador de bola, Evaristo. ídolo do Real Madrid, do Barcelona e do Pra Flamengo. poucos, hein? Pra poucos. Hein? Felipe Luiz, E do Bahia. Rossi, Santa. Peão brasileiro no Bahia. campeão brasileiro no Bahia como professor, Evaristo de Macedo. Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley, tá jogando bola, Wesley. Pulgar, Eric Pulgar e Alexandro. Gerson, é sempre bom lembrar, o Quero pegar só um gancho aqui rapidinho em relação a essa dúvida entre Alcaraz e Dela Cruz, mas o Felipe Luiz treinou, né? Com o seguinte time: Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Lembrando que o Léo Ortiz está voltando na seleção junto com o Gerson, né? Léo Ortiz e Léo Pereira e Davi Luiz na frente, ou seja, um sistema de 3 zagueiros. Aí na lateral Wesley, na lateral direita, na lateral esquerda Alexandro, Pulgar, Alcaraz e Gerson, né? O retorno do Gerson. E na frente Michael e Bruno Henrique. Em relação a Gabigol, até o momento a gente não sabe nada, a gente sabe que ele está liberado para jogar, inclusive está na lista para o jogo, mas a gente não sabe como vai funcionar, se realmente o Felipe Luiz vai começar com o Gabriel ou vai manter o Michael no time, tá bom? Em relação ao Dela Cruz, faz tempo que ele não é relacionado, né, porque aquele problema que ele teve, mas também está à disposição para o jogo. Essa é uma das dúvidas que a gente tem, isso que está até aí na imagem, né? A gente não sabe qual o time realmente que o Felipe Luiz vai entrar em campo. Se vai manter o Dela Cruz, né? E sacar o Alcaraz, ou vai manter o Alcaraz e colocar, né, o Dela Cruz. E também em relação ao Gabigol e o Michael. A gente só vai ter certeza, vamos dizer, meia hora antes do jogo, tá bom? Mas provável time que eu passei pra vocês vai ser esse aqui até o momento, tá certo? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Dírio dos tempos modernos. Que categoria. Alcaraz ou Nico de la Cruz recuperado? Michael e Bruno Henrique é o provável Flamengo, Eugênio Leal. Com 3 zagueiros aí nessa formação, né? O Davi Luiz está começando a eventualmente colocar essa formação. Vamos ver se na prática hoje será assim. Essa questão do meio-campo ali entre De La Cruz e Alcaraz. De La Cruz, ele era o melhor jogador do Flamengo até a Copa América na temporada. Estava jogando uma barbaridade, inclusive aqui liderava o Bola de Prata. Chegou a ser líder, né? Sim, mas depois da Copa América ele não voltou a jogar. Primeiro, muitos problemas físicos e quando ele jogou ele não conseguiu desenvolver o mesmo futebol. Vamos ver agora. Eu acho que ele, voltando de lesão, é mais provável que ele entre durante o jogo. O Alcaraz vem entregando muita eficiência, um jogador que tem muita vitalidade, né? Marca forte e chega bem ao ataque também. Então, eu imagino que o Felipe Luiz comece com o Alcaraz e o De La Cruz entrando no segundo tempo. E você viu ali, Michael, Bruno Henrique,
vai ter velocidade, vai ter correria. E o Michael, se tá feio, esquece. Quando ele tá feio, esquece. Não é assim que ele fala? E Gabigol, será que vai ter Gabigol em alguma altura do jogo? Se o jogo pedir, né? Se o jogo pedir, que você pode imagina? ser que a gente tenha Gabigol. E ver qual é o plano de jogo do Acho Felipe Luiz, né? esquisita essa situação do Se Gabigol. vai e vem, não é relacionado, tá fora, sabe aí se vai daqui a pouco ficar. volta. Ele ficou 2 Deve jogos sem ficar. ser relacionado por uma decisão da diretoria. Pois é. A decisão do técnico vinha sendo até então o Gabigol Direção titular. de diretoria que o técnico aprovou. Não aprovou, não. Avalizou, aprovou Não, sim. Ele foi aprovou, comunicado. Sim. Não, foi comunicado e não fez nenhuma objeção. Ele, Não, não, como é que não. Ele veio a público falar sobre isso. Não, ele falou sobre Ele veio a isso. público e falou assim, Marco Braz me chamou e Sim. falou, Gabigol está afastado. Eu aceitei a ordem, ele é superior. Não, ele aceitou a ordem. Agora, se ele considerasse hoje o Gabriel imprescindível, Não. indispensável... Ele colocou ele nesses falou. termos. Desculpe, Sim, me Eu fui Sim. comunicado que ele estava afastado. Nessa A aqui- decisão dele era usar o Gabigol, ele vinha usando. Nessa aqui eu tô com o Eugênio. Não, eu tenho uma outra visão. O Felipe foi Luiz comunicado. falou na entrevista, falou assim... Sim? Ele foi perguntado sobre isso, porque eles tinham soltado uma nota anteriormente, Sim. que, assim, nas entrelinhas parecia que o Davi Luiz, não, desculpa. Felipe. Que o Felipe Luiz... Foi no jogo seguinte da Copa Porque, do Brasil, porque do falou título assim da que o Copa do Brasil. Gabigol, que pro bem do... Como é que é? Pro bem-estar do grupo. Sim. Naquela nota, Isso. falava isso. Nas entrelinhas que o Felipe Luiz estava na decisão. Aí ele foi, na entrevista coletiva, foi perguntado. Pera um pouquinho. Ele falou assim, isso é decisão do Marcos Braz. Sim. Não foi decisão Mas dele. vocês acham que se o ele tem que Felipe Luiz acatar, o considerasse o Marcos Braz Gabriel é superior dele. indispensável ou Hã? imprescindível, se o Gabriel fosse considerado pelo treinador hoje, Não, mas depois Praz, da Copa do Brasil, isso Não foi depois colocado do dessa título. forma para ele, não. Não foi feita uma consulta, não. O que ele deixou claro foi que ele foi comunicado. Independente de quem tem razão, quem não tem, né? A gente sabe que, infelizmente, isso é um jogo de egos dentro do Flamengo, tanto pela diretoria do Flamengo, como também pro Gabigol, né? Os dois estão totalmente errados. Isso acaba prejudicando não só eles, mas também a gente, né? Que é flamenguista, infelizmente. Mas vida que segue, tá bom? Independente disso, vamos para aqui pro jogo. Hoje, 8 horas da noite, Flamengo, Fortaleza e Flamengo, direto do Castelão, né? Lá em Fortaleza. Jogo com transmissão da Premier e da Sport TV, tá bom? E vamos apoiar aí até o final. É um jogo muito difícil. A gente sabe que o calendário do Flamengo é extremamente difícil. Vamos pegar o Fortaleza, que é um ótimo time, né? Treinado pelo Vovô. E também na sequência vamos pegar o Internacional, que é o melhor time do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Tá sequência extraordinária, né? De vitórias. E a gente fez o melhor jogo do ano contra o próprio Internacional. E vamos ter novamente o próximo jogo, né? Na quarta-feira. No final de semana diante do Internacional. Um jogo extremamente difícil. Mas pra gente pensar lá na frente, tem que jogar jogo a jogo. Como o próprio Felipe Luiz falou, é jogo a jogo. Temos que concentrar agora dentro do Fortaleza, fazer o máximo dentro de campo para poder sair com um resultado positivo. E se der lá na frente, a gente consegue, né? Se não, pelo menos a gente fez nossa parte, tá bom? Independente disso, não depende só da gente. Depende de tropeço dos adversários, né? Como Botafogo, Fortaleza e o próprio Botafogo e o próprio Palmeiras. E a gente vai fazer nossa parte. O que der, vai. Chegar ao final, a gente tiver chance de títulos, vamos brigar até o final, tá bom? Mas também, se a gente não conseguir, pelo menos Felipe e Luiz conseguiu resgatar o Flamengo dos cactos que o próprio, com todo respeito, o Tite deixou aí no Flamengo, né? Se tivéssemos trocado um pouquinho antes, poderia ser que estaríamos, né? A gente não tem certeza disso, mas podia ser que a gente estaria novamente também em mais uma final de Libertadores da América. Mas, como nem tudo é flores, vamos concentrar agora no presente. Focar agora no Fortaleza, fazer um bom jogo dentro de campo, marcação alta, pressão pós-perda, intensidade alta, para poder conseguir um resultado positivo diante do Fortaleza. A gente sabe que é muito difícil o jogo lá dentro, aquele ambiente hostil em relação à questão até de umidade relativa do ar, né? Que lá é muito quente, parecido também com o jogo lá em Cuiabá, mas o Flamengo tem total condições técnica e tática de ganhar esse jogo e conseguir um bom resultado para poder sonhar ainda pelo título, tá bom? Mais vida que segue. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. Após a partida, a gente vem aqui com a coletiva exclusiva para vocês, tá bom? Por isso é importante vocês se inscreverem no canal para acompanhar. Assim que terminar o jogo de Fortaleza e Flamengo, a gente entra ao vivo com a coletiva do treinador Felipe Luiz. Também sobre a análise da partida, tá bom?